Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou o Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo ainda nesse semestre. Antes da gente ir para o vídeo, eu só gostaria de lembrar a todos vocês que nós agora temos um canal exclusivo no Telegram. Então, se você tem interesse em algumas dicas, algumas explicações mais elaboradas, mais inéditas do que aqui no canal, não deixa de checar o link aqui no box das descrições, porque lá vai estar o link para você participar do nosso canal no Telegram. Certo? Bom, dito isso, hoje a gente vai comentar sobre... A gente vai abrir, na verdade, uma nova série de vídeos. Aqui a gente gosta de abrir várias séries de vídeo, né? A série de vídeos que vamos inaugurar agora são as questões dos inscritos. E como o nome pode sugerir, são questões trazidas para mim, por vocês, questões de cálculo que vocês possuem alguma dificuldade, alguma dúvida, ou queiram que eu dê, sei lá, um comentário a mais sobre ela, ou fale sobre a teoria, ou mostre o que deve ser pensado quando a gente trabalha nela, enfim, questões de vocês que vocês trazem até mim, e aí a gente resolve junto, para que a gente possa entender o que está acontecendo e, no final, lógico, do semestre, passar em cálculo. O vídeo de hoje são questões trazidas pelo nosso inscrito Link Effect. Certo? Então, muito obrigado, Link. Você sabe quem você é. Pelas questões apresentadas, e no vídeo de hoje a gente vai comentar, elaborar um pouquinho mais das respostas envolvendo essas duas questões. São duas questões, e essas duas questões são muito importantes. Por quê? Porque elas vão tratar de alguns dos temas que aparecem recorrentemente aqui no canal, que eu me esforço para relembrar sempre vocês da importância. Então, o primeiro tema, lógico, é do pré-cálculo. O pré-cálculo é aquele período, né, que vem antes do cálculo, que vai tratar de todas as questões que você precisa saber antes de conhecer as ferramentas do cálculo. E isso aí vai, no geral, abordar funções. Abordar funções, operações com funções, terminologia das funções, o que acontece quando uma função cresce, decresce, e assim por diante. Então, essa questão do pré-cálculo é muito importante, como a gente vai ver nos exercícios, porque em exercícios mais aplicados, exercícios que têm ali uma historinha por trás, que você precisa primeiro montar a situação, entender o que está acontecendo, montar a sua equação e aí sim utilizar as ferramentas de cálculo, nesses exercícios nunca vai ter explícito o que é para você fazer. Certo? Então, o cálculo, ele geralmente é dividido em dois tipos de exercícios, e os professores usam bastante desses dois tipos. O primeiro tipo de exercício é um exercício direto, vai estar lá, calcule tal coisa, derive tal coisa, integre tal coisa, calcule o limite de tal função. Simples e direto, tudo que você tem que fazer é mostrar para o professor que você entendeu como usa aquela ferramenta. Porém, no cálculo, a gente também pode ter exercícios aplicados, porque como eu já comentei aqui, o cálculo ele é uma disciplina bastante aplicada. Então, todo o conteúdo que a gente vê em cálculo, por isso que é um curso tão presente em diversas áreas, né? Então, é um curso presente ali em computação, nas engenharias, em cursos mais de exatas, até na biologia, porque justamente todas as ferramentas que a gente usa podem ser usadas para modelar diversas situações. Segundo ponto que vai aparecer bastante nessas questões também é da mentalidade que você tem que ter na hora de resolver exercícios. Por quê? Exercício de cálculo, ele segue um modelo. Então, se você faz bastante exercício, você vai acabar pegando a manha. Mas a realidade do Brasil é que muitos dos alunos não têm tempo suficiente para estudar, o tempo que a faculdade exige que você tenha. Então, é preciso de alguém ali para apontar em uma direção, certo? E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. Mas sem mais delongas, vamos para as questões. A primeira questão aqui de cara é uma questão um pouco mais direta. Então ele vai dizer para a gente assim: determine os valores das constantes a e b. Então a gente tem duas constantes a e b na parábola. Aqui ele dá uma função que representa uma parábola, de modo que a reta da equação, e ele dá uma outra reta, seja tangente à parábola no ponto x igual a 2. Aqui a primeira palavra que tem que saltar aos seus olhos, porque você está num curso de cálculo, uma palavra que você precisa destacar sempre que você vê um exercício é tangente. O que é tangente? Vamos só lembrar da definição. Tangente, quando a gente está falando no cálculo, qual que é o dispositivo que a gente trabalha com tangente? É derivada. Dada uma função, a gente pode olhar para o nosso gráfico
escolher um ponto, então eu quero esse ponto aqui, e a partir desse ponto eu posso pedir uma tangente. A derivada é nada mais nada menos do que a inclinação dessa reta tangente nesse exato ponto, tá certo? Então, a palavra que tem que saltar aos seus olhos é tangente, combinado? Olhou para um exercício de cálculo, procure sempre pela palavra tangente. Se você encontrou a palavra tangente, você está em um ótimo caminho. Você já sabe que vai ter que usar em algum ponto, não sabemos aonde ainda, uma derivada. Muito bem, encontramos aqui. Vamos pensar nessa situação agora. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, ele nos deu uma parábola, então f de x é igual a x ao quadrado mais b, falou que a e b são constantes, então de fato é uma parábola, até aqui tudo certo, e ele deu também uma outra equação que representa uma reta. Por isso, pré-cálculo é muito importante. Por quê? Aqui você precisa identificar o que é uma parábola. Primeiro, o nome parábola tem que significar alguma coisa para você. Tem que significar o tipo de função que vai fazer isso aqui no gráfico, ou isso aqui no gráfico. Também lembrando das equações de segundo grau, ou seja, Bhaskara. Então, sempre quando você escutar parábola, já tem que acender uma luz na sua mente e você lembrar de Bhaskara, porque em algum momento pode ser que você use. Tá certo? Então, lembrou de parábola, lembrou de função quadrática, lembrou da equaçãozinha de Bhaskara. Muito bem. Segundo ponto que é importante a gente olhar para o pré-cálculo é olhar para isso aqui e enxergar uma reta. Então, y igual a 8x mais 4, lógico, é uma igualdade, representa uma equação, mas também representa uma reta. O que eu poderia escrever aqui é uma outra função, g de x igual a 8x mais 4. Isso aqui é, portanto, uma outra função. Uma função é importante para a gente, por quê? Porque dá para derivar se for uma função contínua. Muito bem, então o que ele quer aqui é o seguinte, ele deu essa parábola e ele está falando, ó, essa minha reta aqui, ela é tangente nessa função em um certo ponto. E, digo mais, nesse ponto, o x do ponto é 2. Olha só, o que a gente tem aqui é já um caso bastante interessante. Então vamos lembrar agora do conceito de tangente. Tangente é uma reta que tem um ponto em comum com a nossa função. Então isso significa, se a gente parar para olhar aqui, que f de x igual a ax ao quadrado mais b e y igual 8x mais 4, esses dois caras, eles vão ter um ponto em comum só. E eu sei que esse ponto, o meu x, então, onde meu x é igual a 2. Tudo o que eu preciso achar é o valor de a e b. Então vamos lá. Vamos, primeiro, tentar descobrir mais sobre esse ponto que a gente está conversando. O que a gente tem para descobrir mais sobre o ponto que a gente está conversando? A gente tem aqui uma equação que só envolve y e um x. São duas incógnitas, duas variáveis, certo? Só que a gente já tem o resultado de uma variável. Lembra? Essa função aqui, a função que é uma reta, ela vai passar por esse ponto. Então, o y também tem que estar dentro desse ponto. Então, vamos descobrir o y desse ponto dessa seguinte maneira. Y é igual a 8 que multiplica 2 mais 4. É igual a 16 mais 4, que vai dar 20. Então, a gente já descobriu uma coisa. Essa derivada aqui, ela passa pelo ponto 2, 20. Certo? Então, é um ponto que está aqui no F também. Aqui a gente já usou para descobrir qual que é esse ponto, qual que é a outra coordenada desse ponto, que a gente vai chamar de P. Agora o que a gente precisa é trabalhar a primeira equação e dela tentar extrair alguma coisa. Lembra, se essa aqui é uma equação que é tangente à minha f de x, certo? As duas são tangentes, então elas vão compartilhar esse ponto. Também significa, então, que o f de x desse ponto precisa ser igual a 20, certo? Então, f de 2 precisa ser igual a 20. Eu conheço a estrutura do f de 2 e por isso eu vou substituir ele. f de 2, na verdade, é se eu pegar essa estrutura e substituir o x por 2. Então, aqui é 2 ao quadrado,
que multiplica o A, mais B, isso aqui precisa ser 20. Só para a gente terminar aqui de fato. Então, 4A mais B, 20. Muito bem, você já tem aqui uma equação. E aqui, de novo, entra aonde você precisa do pré-cálculo. O pré-cálculo ele também vai te fornecer ideias sobre resoluções de equações. Você não consegue resolver uma equação que tenha duas incógnitas. Para resolver essa situação com duas incógnitas, você precisa de duas equações. Muito bem, a gente tem uma, só precisamos buscar uma outra igualdade que dá para trabalhar com A e B. Aqui você pode perceber, a gente não usou nada das ferramentas de cálculo em si ainda. O que é um pouquinho estranho, você precisa desconfiar sempre quando estiver fazendo um exercício de cálculo. Se ainda não apareceu limite, ou derivada de alguma função, ou integral, desconfie, certo? De algum modo você vai ter que usar uma dessas três ferramentas, ou até as três juntas. Muito bem, onde entra a derivada agora? Bom, a gente sabe que essa função aqui, se eu buscar uma derivada dela, em um certo ponto, né, no ponto aqui, nesse exato ponto, eu consigo essa função. Não é isso, é a definição de derivada. Se eu derivar uma função, eu consigo a inclinação da reta tangente. Vamos tentar descobrir qual que é a derivada de f de x. B é constante, ele fala aqui no exercício, né? Ó, A e B são constantes. A derivada de uma constante é sempre nula. Então, o B, esse B em particular, ele vai virar zero. O que vai acontecer com o A é que o 2, lembra, isso aqui é um monômio. Monômio, para a gente derivar, a gente usa a regra do tombo. Então, esse 2 vai tombar, multiplicar o A, e o x vai ficar elevado a apenas 1. Então, isso aqui vai ficar 2ax. Achamos a derivada, certo? Porém, essa aqui é a derivada genérica dessa função. A gente quer a inclinação dessa reta em um ponto bem específico. O nosso ponto aqui é esse ponto, certo? Então, o ponto, o x da questão aqui, a gente já tem, é o 2. Então, vamos substituir. É a derivada de f no ponto 2, isso aqui tem que ser igual a 2, que multiplica a, que multiplica, agora a gente substitui o x pelo que está dentro da casinha. 2, isso aqui é 4a. Certo? Então, a gente descobriu aqui que a inclinação da reta tangente nesse ponto é 4a. Chegamos a esse valor. Só que a gente já tem a reta completa nesse ponto. Tudo que a gente precisa fazer, e a reta já está com os valores certinhos, tudo que a gente precisa fazer, então, nessa reta, é achar a inclinação dela. Porque a inclinação dela tem que ser essa aqui, porque ela é a derivada nesse ponto. E é isso que a gente vai fazer. Aqui a gente tem y é igual a 8x mais 4. Certo? Então, como que a gente faz, primeiro, para descobrir, de fato, qual que é a inclinação de uma reta, quando a gente tem a reta aqui? A inclinação da reta, ela é ΔY por ΔX. Isso aqui vai dar a inclinação da reta, certo? Se eu tenho valores, isso aqui fica o y menos y0, que vai ser um número que eu conheço, dividido por x menos o x0, que é um número que eu conheço. Isso aqui vai me dar o m que a gente está buscando. Essa é a equação para descobrir a inclinação de uma reta. Então, a gente vai deixar a nossa função com essa cara aqui. Y menos 4 é igual a 8x, e o x está multiplicando, vai passar dividindo por outro lado, a gente tem que y menos 4 dividido por x só pode ser igual a 8. Tá certo? Então, aqui a gente tem dois pontos, o ponto aqui, como não está esse x0 aqui que a gente viu na equação, como não tem nada aqui, a gente pode assumir que ele é zero, né? Então, essa equação ficou com a cara que a gente queria. Portanto, a inclinação da reta só pode ser 8. E aí a gente resolveu o nosso problema. Certo? Por quê? A gente tem que a inclinação da reta precisa ser 4a. Mas a gente também tem que a inclinação da reta precisa ser 8.
Então, tudo que a gente faz aqui é 4A precisa ser igual a 8. Nesse caso, o A só pode ser igual a 2, certo? Porque eu divido os dois lados por 4, e aí 8 dividido por 4 dá 2. Acabou? Não, porque a gente ainda tem que descobrir o B. Por sorte, a gente tem uma equação que representa essa igualdade, né? A gente tem a equação 4A mais B é igual a 20. 4A, a gente acabou de descobrir bem aqui, é igual a 8, né? Então, a gente tem 8 mais B igual a 20. Então, de fato, o B, no final das contas, ele vai ser 20 menos 8. E isso só pode dar 12. Então, a gente chegou aqui ao resultado que ele queria. A é igual a 2 e o B é igual a 12. Esse é o nosso querido resultado. Então, tá vendo como o exercício, ele queria que você soubesse derivada, queria, mas a derivada era um passo do problema. Todo o resto do problema foi muito bem estruturado com o conhecimento que você adquire no pré-cálculo. E agora fica importante aqui eu ressaltar que quando eu falo o conhecimento que você adquire antes do cálculo, eu não estou querendo dizer que você precisava, necessitava de que se você não adquiriu antes do cálculo, agora sua vida acabou. Não, não é isso. O que eu estou falando para você é só uma divisão. Quando eu falo cálculo, eu quero falar das ferramentas limite, derivada e integral. Quando eu falo do que vem antes do cálculo, não é antes do cálculo na sua vida, mas antes do cálculo eu quero dizer a teoria de funções que é tratada no ensino médio, tá certo? E se você ainda não aprendeu o pré-cálculo e já está no cálculo, não se desespere. Ainda tem tempo, a gente pode estruturar melhor essa base para continuar, porque você viu, vai ser bastante útil. Aqui no canal a gente já tem bastante vídeo de pré-cálculo e ainda muitos outros estão por vir, tá certo? Vamos para o nosso segundo exercício, um exercício de cálculo muito clássico. Aqui então a gente tem que um aluno da licenciatura resolve propor um desafio para os colegas e com uma folha quadrada de cartolina, então aqui a gente está vendo nossa cartolina azul, com os lados 80 centímetros, aqui de novo, vamos prestar atenção às palavras que ele nos aponta. A gente tem que a folha é quadrada. Se é uma figura quadrada, significa que todos os lados da figura são igual. Por isso ele dá uma medida só. Porque se um lado é 80, todos eles são 80, porque é uma figura quadrada. Muito bem. Vamos já saltar 80 aqui. E aí esse aluno vai pedir para construir uma caixa sem tampa, né? Então é uma caixa que vai ficar mais ou menos assim. Aqui. Certo? E aqui está a caixa. E aqui dentro pode guardar um monte de coisa. Só uma caixa com as paredes e a base. Muito bem. Cortando seus cantos em quadrados, e aqui ele deixou já riscado, né? Pontilhado, para a gente saber aonde que ele vai cortar para fazer essas dobras. Quadrados iguais, então é bom lembrar que o que eu mexer aqui eu preciso mexer dos outros lados. Muito bem. E dobrando, convenientemente, a parte restante, certo? Então, ele quer que a gente determine o lado dos quadrados que devem ser cortados de modo que o volume da caixa seja o maior possível. E aqui ele foi nosso amigo e até fez o favor de deixar em negrito esse final. É para dar mais emoção? É para fazer algum drama? Não, não. É porque essa informação ela é relevante no curso de cálculo. Por quê? Se no exercício anterior a palavra que vinha como um gatilho para a gente de uma ferramenta do cálculo era tangente, dessa vez o que a gente tem aqui é maior possível. Então, agora, pensando nesse momento, as palavras que também devem acender uma luzinha de olha, eu vou ter que usar uma ferramenta de cálculo, são o maior possível, o menor possível, o quão rápido cresce, o quão lento cresce e tão grande quanto eu queira, tão pequeno quanto eu queira, certo? No caso, maior possível ou quão rápido cresce, isso aqui tem que acender a luz de derivada para você. Derivada.
Porque, lembra, a derivada ela é a inclinação da reta tangente, ou seja, ela vai te dizer o quão rápido alguma coisa cresce, quão rápido alguma coisa decresce, e ela vai te dizer o ponto máximo que aquilo acontece. E agora a gente vai precisar entender uma característica da derivada, certo? Porque, de fato, a derivada, pensando só nela, ela diz o quão rápido alguma coisa cresce e o quão rápido alguma coisa decresce. Então, falta alguma coisinha para dizer para a gente qual que é o maior e qual que é o menor. Porque, a princípio, eu só sei dizer o quão rápido cresce e o quão rápido decresce. Muito bem. Antes de tudo, antes da gente pensar na ferramenta que a gente vai usar, a gente precisa transformar tudo isso que ele falou em uma linguagem matemática. Isso significa que a gente precisa montar uma equação. Como que a gente monta? A gente vai montar a equação do volume dessa caixa, porque a gente quer o volume, a gente quer que a função volume seja a maior possível. Então, como a gente vai trabalhar a função volume, nada mais justo do que a gente montar a função volume para poder trabalhar, tá certo? Então vamos lá. Qual que é o volume de uma caixa? Uma caixa normal, esquecendo essa aqui. O volume de uma caixa é a área da base que multiplica a altura, certo? Esse é o volume. Simples e claro. Então, a gente vai precisar de duas coisas aqui. Primeiro, a área da base. Segundo, a altura dessa caixa. Ele vai cortar esses quadradinhos, certo? E perceba, aqui a gente vai colocar, aqui ele vai cortar. Então, isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora. E aí ele vai dobrar, como que dobra essa caixa, né? Imagina que você está olhando de cima para ela. Então o papel está na sua frente, deitado assim na mesa. O que você precisa é dobrar ele para fazer as paredes. Então você vai dobrar bem aqui. Aqui, ó, aqui tem um vinco. Aqui tem um vinco. E aqui também tem um vinco. Então, essas partes que eu vou pintar para você de azul, elas vão ser as paredes da sua caixa. São elas que você vai subir para montar os lados da sua caixa. Por consequência, essa parte aqui no meio, que agora não está rachurada, ela vai ser a base. Então, lembra aqui, dois elementos que a gente precisa, a área da base e a altura. A gente está olhando para a área da base primeiro. Qual que é a base? Bom, a base é essa parte aqui, certo? Então, essa parte aqui vai ser a base que nos interessa. Agora, perceba que a figura que essa base forma é um quadrado. Muito bem, então tudo que a gente precisa fazer para definir a área dessa base é calcular um lado vezes o outro. E aí, de novo, o que vem antes, né, de matéria aqui pré-cálculo para a gente é a ideia de área, como calcular a área de cada figura. Então aqui a gente só multiplica um lado pelo outro. Qual que é o comprimento desse lado? Essa é a primeira questão que a gente precisa definir. O comprimento desse lado aqui, ele vai ser esse comprimento grandão menos as partes vermelhas que eu vou tirar. Certo? Então, vai ser o comprimento grandão menos as partes que eu vou tirar. O comprimento grandão, qual que é? Ele diz pra gente, certo? Cada lado desse quadrado vale 80. Muito bem. Menos o que eu vou tirar. Eu sei o quanto eu vou tirar? Não sei. A única medida que ele me dá é 80. Então, quando eu não sei de alguma coisa, eu coloco uma letra lá no lugar. A letra mais famosa que a gente pode usar é o nosso x. Então aqui, lembra que ele vai cortar em quadradinhos do mesmo tamanho. Então se aqui eu tirei x, aqui em cima eu também preciso tirar x. Tá certo? Então o lado do meu quadrado, no final das contas, do meu quadrado da base, vai ser 80 menos x menos x. Em outras palavras, porque, né, tirei o x de cima, x de baixo. Em outras palavras, vai ser 80 menos 2x. Esse aqui vai ser o tamanho do lado da minha base. Como eu quero a área, e isso aqui é um quadrado, os tamanhos são iguais, né? Esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Como eu quero a área disso, eu vou multiplicar um lado pelo outro. E o lado tem o mesmo tamanho. Isso aqui é 80 menos 2x,
que multiplica 80 menos 2x. Muito bem, eu tenho aqui a área da base, a área da nossa base. O que falta para a gente aqui, nessa continha que a gente bolou, é a altura. Bom, a altura, como eu vou montar assim a minha caixa, a altura ela é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Porque quando eu dobrar assim, é a parte que vai ficar de pé. Qual que é a altura disso aqui? Bom, a altura disso aqui, dessa parede, vai ser o tanto que eu corto essa parte vermelha. E aqui a gente já definiu o tamanho dessa parte vermelha. Isso aqui é x. Certo? Então, a altura da minha caixa, no final de contas, vai ser um x. E aqui a gente tem o volume da caixa. Certo? Chegamos, então, à equação que a gente queria. É o primeiro passo. Se a gente quer trabalhar com as nossas ferramentas, a gente precisa, de fato, da nossa equação. O que nós vamos fazer agora é a distributiva, porque vai ficar muito mais fácil depois para a gente trabalhar isso. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, que a gente tem aqui um quadrado perfeito, certo? Então o V da caixa ele é igual a 80 menos 2x, como é o mesmo termo, isso aqui está ao quadrado, depois multiplica por x. Quadrado perfeito é sempre o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, isso aqui vai ser 8 vezes 8, dá 64, com 2 zeros. Menos, aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes o segundo, isso daqui dá 160, vezes 2, dá menos 320x. Mais, agora, o quadrado do segundo, que isso aqui é 4x. Que multiplica o x no final das contas. Então, o V da caixa, ele vai ser igual, e agora eu faço a distributiva aqui, né? Opa, isso aqui a gente esqueceu do quadrado, porque o x aqui ele vai ao quadrado também, né? Multiplico 2 e o x ao quadrado. Então, colocando aqui, a gente tem 4x ao cubo menos 320x ao quadrado mais 6.400. X. O x multiplica ele também. Muito bem, a gente chegou aqui. Primeira parte do nosso exercício está concluída. Só que você já ia ganhar uma boa quantidade de pontos como professor. Agora o que a gente precisa fazer é, como eu sei que esse volume dessa caixa aqui, ou seja, essa equação aqui que eu estou colocando aqui, como eu sei que essa equação ela vai ser a maior que eu consiga. Lembra, derivada serve para a gente dizer o quanto cresce e o quanto decresce. Maior não está crescendo nem decrescendo, maior está estagnado. Então, quando a gente vai trabalhar sobre algo ser maior ou menor, a gente precisa derivar, achar a derivada igual a zero, porque a gente quer ela estagnada, não quer ela nem subindo e nem descendo, a gente quer ela fixa. Então é isso que a gente vai fazer, deriva tudo isso aqui e iguala a zero. Então, a gente quer derivada disso aqui, 320x ao quadrado, mais 6.400x, derivado, para quando que isso dá zero? Porque a gente vai querer achar o x, né? O x é a altura que a gente vai cortar as abinhas da nossa caixa. Para derivar isso aqui, só basta a gente usar a regra do tombo, porque isso aqui é um polinômio, certo? Então, quando tombar o 3 aqui, vai multiplicar o 4, isso vai virar 12x, aí o x é 3 menos 1, agora é 2. Menos, o 2 vai tombar aqui, vai transformar isso aqui em 640, certo? E o x antes era 2, menos 1, só pode ficar 1, então a gente deixa como tá. Aqui tem um 1, vai tombar, e 1 que multiplica 6.400 é o próprio 6.400. Muito bem, o x antes tinha 1, 1 menos 1 ficou 0, o x desaparece, isso aqui ficou igual a 0. O que a gente tem agora, nesse momento, é uma equação de segundo grau para resolver. E para resolver a equação de segundo grau, a gente vai chamar nossa querida, nossa amada fórmula de Bhaskara. Primeiro, sobre a fórmula de Bhaskara, só lembrar aqui, né? Essa parte é o A,
essa parte é o b e essa parte é o c. O a é sempre o x elevado ao quadrado, o b é sempre o x e o c é sempre o que não tem x. Muito bem. Lembrando que na fórmula de Bhaskara também, isso é muito importante, o sinal acompanha, né? Então, o b é menos 640. Menos 640, isso é importante. O sinal sempre acompanha. O que nós temos, então, é delta vai ser igual ao b ao quadrado, então a gente tem menos 640 ao quadrado, menos 4, que vai multiplicar 12, que vai multiplicar 6.400. Então, o delta, ele só pode ser igual a 409.600 menos 4 que multiplica 12, isso aqui vai ficar 48, que multiplica 6.400. Para encurtar um pouquinho do nosso caminho, você pode fazer essa conta com calma aí do seu lado, mas para encurtar um pouquinho do nosso caminho, a gente vai fazer essa multiplicação e depois vai fazer essa subtração. De fato, no final, esse delta aqui vai render para a gente 102.400. Chegamos no nosso delta. Maravilha. Depois que a gente encontra o delta na nossa função quadrática, a gente vai achar o x, certo? Então, o x, quem que ele é? O x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, nosso discriminante, 2 vezes o a. Em outras palavras, quem que é o menos b? Lembra que carrega o sinal, né? b é menos 640, menos o menos aqui vai ficar mais 640, mais ou menos a raiz quadrada de 102.400, e tudo isso, lógico, dividido por 2 vezes o a. O a é o 12, então aqui eu já vou colocar 24, certo? Em outras palavras, ainda, a gente tem que 640, mais ou menos. Essa raiz quadrada, a gente tem que vai dar 320, dividido por 24. Agora, você vai lembrar que da equação de Bhaskara saem duas raízes, dois resultados para o x. Um que vai dar conta desse positivo e outro que vai dar conta desse negativo, certo? Então, vamos lá para o positivo. Então, x1 ele vai ser igual a 640 mais 320. Isso aqui dividido por 24. Então, aqui se a gente somar, a gente vai ter 960 dividido por 24. Isso aqui só pode retornar para a gente 40. Por outro lado, a gente tem o x2 também. Vai dar conta do negativo, a gente tem 640 menos 320 dividido por 24. E ora, não vejam só, se 640 é o dobro de 320, tudo que a gente tem que sobra é 320 dividido por 24, que vai dar 13,33 por toda a eternidade. Então, muito bem, a gente tem aqui dois resultados para analisar. A gente tem um x igual a 13,3333 e a gente também tem um x igual a 40. O que nós achamos aqui são dois pontos que podem ser de máximo ou de mínimo, tá certo? Nessa situação. Só que a gente tem que lembrar qual que é o tamanho do nosso lado. Lembra que o tamanho do nosso lado é 80 menos 2x. Então, vamos reforçar isso aqui. O nosso lado ele é igual a 80 menos 2x. Se por algum acaso a gente escolher o primeiro x, que é o 40, o que vai acontecer? Então, o lado, com esse primeiro x, vai dar 80 menos 2 vezes 40. 2 vezes 40 é 80, então vai dar 80 menos 80 igual a zero. A gente não quer um lado zerado. O lado zerado vai ficar a folha ali, o papelão ali no chão. A gente não quer isso, a gente quer fazer uma caixinha. Então, por exclusão, só pode ser resposta. Aqui a gente tem como resposta x ele vai ser igualmente aproximado a 13,3 centímetros.
tá certo? E tá aqui, você resolveu a sua questão. Muito bem, então só recapitulando tudo que a gente viu nesse vídeo é a importância do pré-cálculo para a gente entender as situações que são abordadas no curso de cálculo. Não se preocupe, a gente vai trabalhar pré-cálculo assim como a gente trabalha o cálculo também, porque ele é tão importante como você acabou de assistir. Tá certo? Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal se ainda não faz parte. Se tem alguma dúvida, algum exercício que gostaria de ser resolvido, deixa nos comentários e a gente vai pegar o exercício com você. É isso, até o próximo vídeo.